Cama Lençóis, há 14 anos fazendo lençóis e fronhas com carinho. Nossas estampas são sempre pensadas em agradar nossos clientes e trazer para dentro do seu ambiente uma sensação de conforto. Nossa nova coleção está um arraso. Que tal uma cama cheia de estilo? Chique e elegante, não é mesmo? Várias estampas e cores, lençóis em malha 100% algodão, não criam bolinhas ao lavar e são extremamente macios. Personalizamos lençóis e fronhas conforme o seu gosto. Jogo de cama liso em tons escuros, perfeito para o quarto do homem solteiro ou até mesmo de um adolescente. Eu tenho certeza que nós temos o que você procura para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. De Cama Lençóis, feitos com carinho. Rua Leopoldo Rous, número 95, Blumenau, Santa Catarina. Entregamos em todo o Brasil. Pelo fone ou WhatsApp 47 98 488 8202. Acesse nossas redes sociais, @de Cama Lençóis. Tudo bem, professora Vanessa? Tudo certo. Tá nervosa? Não. Não, né? Não há necessidade de estar nervosa. Sim. Professora Vanessa Silva, quanto tempo a professora está lecionando na Fundação São Roque? Eu sou bem recente aqui na Fundação, faz apenas 2 meses que eu tô aqui. E qual é a turma? 4 e 5. Professora, nesses 2 meses, o que mais te encantou até agora na Fundação? O que eu gostei bastante, que eu já vim de outras, né, já trabalhei em outras creches, né, é a organização daqui. Eu acho que é uma fundação muito organizada, é tudo muito certinho, tudo muito, sabe, tudo tem cronograma e isso, assim, para uma professora é maravilhoso, assim, sabe? Vou pegar esse teu gancho, professora. Você já passou por outras instituições. Sim. Então, pelo que eu entendi, as normas não funcionavam muito bem nas outras. Ou, às vezes, não aplicavam. Mas aqui na Fundação São Roque, todas as normativas são aplicadas. Exatamente. Tanto para professores, coordenadores, colaboradores, pais e alunos. Isso, exatamente. E a organização com a professora, assim, com a gente que é os profissionais, que a gente precisa saber o que vai acontecer lá na frente, sobre um feriado, sobre uma festa que vai ter para as crianças, sobre um evento que a gente vai ter, a gente já sabe tudo bem adiantado, tudo que vai ter. A respeito das crianças também, que eu achei muito interessante, você tem um relatório com cada uma certinho, se elas têm alguma alergia, se elas não podem comer alguma coisa, sabe? Isso fica ali colado na sua mesa para você ter aquele acesso, tem alergia a algum remédio. Isso em nenhum outro lugar que eu passei eu tinha assim, tão disponível para mim, sabe? Isso, como professor, é fundamental. Exatamente, a gente tem que saber, né, se a criança tem alergia a algum medicamento, se ela não pode comer algum alimento, isso é fundamental. Às vezes não que não tenha, mas para te saber tu teria que ir em algum lugar e perguntar ou procurar uma agenda. E ali quando você entra na sua sala, na sua turma, você já tem disponível ali a cada criança, que cada criança pode ou não pode comer ou fazer ou usar ou um remédio. Isso eu achei muito legal, muito legal. Qual a faixa etária da tua turma? A minha é 4 e 5. 4 e 5 anos. Difícil trabalhar com 4 e 5 anos? É uma fase que eles estão já
São mais interativos? Então, eles estão aprendendo já, né, a ser donos de si, né, então eles são um pouco mais difíceis, assim, porque eles já querem, têm opinião própria, já sabem o que querem, mas também é muito gostosa porque tu consegue desenvolver mais com eles, né, mais coisas, mais atividades, mais projetos, eles já sabem, muitos já estão aprendendo, a gente já vai ensinando, né, a escrever o seu nome, sabem pintar, sabe fazer uma pintura com tinta, então tu consegue desenvolver bastante coisa legal, né, então é bem legal, assim, pra trabalhar com eles, é bem bacana. E na tua faixa etária são quantos alunos? Eu tenho 14 na minha sala. Até Mais 15. meninos ou mais meninas? Tá bem dividido, eu tô com 6 meninos e 5 meninas, eu acho. Não, 6 e... Tá bem dividido, assim, eu tô com 14, né? Tá bem dividido ali. Na minha época, o menino não era muito grudado com o professor, não. Professor, era mais as meninas. Mudou essa história? Hoje o menino é mais grudado da professora ou continua essa história da menina ser mais grudada? Olha, eu vou te dizer que na minha turma eu tenho uns meninos que são bem grudados em mim. Tipo, hoje eu cheguei, eles vieram e daí eles me beijam e ai, prof, hoje teve um que não veio ontem, ai, prof, eu tava com tanta saudade de ti, e beijam bastante e agarram. Então, assim, na minha turma, os meus, eles são bem grudados, tanto os meninos quanto as meninas, mas os meus meninos gostam de estar grudados também, de dar cheirinho, de dar beijo, pedem pra sentar do lado na hora de dormir do soninho, ai, prof, senta comigo, sabe, aquela disputa pra sentar do lado deles. Eu tô fazendo essa pergunta e vou fazer para todas as professoras, porque o professor, ele tem essa presença, quando a criança chega na instituição, a minha prof é o meu prof. Mas com o passar do tempo, deixou de ser professor e vira uma amiga, vira uma confidente. Isso acontece muito. Talvez com os maiores, né? Eu acho que com as turmas pequenas já não tem tanto assim, né? Então eles veem a gente realmente, eu acho, como um seguro ali pra eles, assim, né? Quando a gente chega e quando a gente transmite o amor, eu acho, pra eles, né? Que é o fundamental, que é o que eu acho que tem que ter na creche. Eu sempre passo assim, ó, eu sempre falei com amigos, com companheiros, que eu acho que assim, a creche tem que ser um lugar que eles querem vir, sabe? Que eles querem vir e se sentir bem. Não pode ser um lugar triste que eles choram pra ficar. Eu acho que eles têm que ser... eu acho que tem que ser um lugar que eles têm que gostar de estar, sabe? Que eles têm que chegar aqui, poxa, que divertido, que legal, tem que ser um ambiente gostoso, um ambiente agradável. Eu adoro fazer isso, eu adoro tornar um ambiente agradável e eu vejo que aqui nessa instituição é assim, sabe? Se analisarem pelo Instagram, as redes sociais, sabe? Todas as profs, todas as salas estão sempre fazendo de tudo para eles se sentirem confortável, à vontade, com brincadeiras, com, né? Exatamente, eles passam às vezes mais tempo aqui. Exatamente, eles passam muito mais tempo aqui. Tem uns que chegam muito cedo e vão embora muito tarde. Então eles têm que sentir que é gostoso, que é confortável, que é divertido. E é isso que a gente gosta de passar pra eles, né? Eu adoro muito, assim, fazer que eles sintam bem à vontade e que eles sintam bem felizes aqui, porque afinal eles passam o dia todo aqui, né? Professora Vanessa, a instituição, a fundação, ela tem uma estrutura muito grande, precisa ser ampliada. Nós conversamos com isso com o presidente Carlos. A professora, ela faz mais atividades dentro da sala de aula ou fora com as dependências da fundação? Ou é relativo? Eu acho que é bem relativo, depende do tipo de atividades, né? Como os meus são menores, eu faço bastante coisa dentro de sala de aula mesmo, né? Porque de fora assim, já fica um pouco mais difícil, porque são pequenos ainda, né? A jornada, como já é uma turma maior, eles já fazem mais fora, eu vejo assim. Mas depende, quando a gente tem que fazer alguma coisa de circuito, algo assim, a gente tem um espaço bem bacana lá embaixo para fazer, né? Então a gente faz fora. Na minha turma, a gente usa mais a sala mesmo. Até por causa do calor também, né? Nossas salas são bem equipadas com ar-condicionado, então eles mesmo preferem dentro da sala por causa do calor. Às vezes eles saem um pouco pro parque. Ai, prof, tá tão calor, né? Vamos pra sala. Olha, como eu falei, eu tô aqui há pouco tempo, mas nesse pouco tempo eu vim pra cá já por conhecer a fundação, por ter professora que trabalhar aqui já há mais de 3 anos e me falar o quanto é bom aqui. E eu tô tendo o prazer de ver isso de perto. Então, assim, as vantagens são que são profissionais muito bem qualificados, né? Todos que estão aqui dentro sabem o que estão fazendo. E além disso, todo mundo é muito amoroso com as crianças. Gente, assim, as crianças são a nossa prioridade imensa na parte de carinho, de amor. Eu acho que elas são muito bem cuidadas, a creche é muito protegida, sabe? É muita segurança, não tem como alguém entrar da porta lá da frente para dentro, é só os professores e os alunos. Todas as salas são bem climatizadas, a alimentação é muito boa, eles se alimentam muitas vezes no dia. A gente costuma dizer, às vezes, que eles passam mais tempo no refeitório do que em sala, porque eles fazem muitas refeições, e refeição bem balanceada, bem variadas. Na refeição principal não são um tipo de comida, geralmente são 3 tipos de comida diferentes.
mais 3 tipos de salada. Então, assim, é uma segunda casa, de verdade, assim, sabe? Eles estão aqui, eles podem deixar seguro, porque eles vão estar numa segunda casa, vão estar num lugar confortável, bem cuidados e bem tratados, com certeza. Como eu falei, a fundação, pra mim, eu vim de uma creche menor, bem menor, que eu trabalhei no passado. Aqui eu acho um espaço muito amplo, tem muitas salas, que nem aqui onde a gente tá, que é uma sala lúdica para trazer eles fora de hora. A gente tem sala de jogos, a gente tem sala de informática, a gente tem bastante coisas legais aqui para se fazer. Eu acho que é um espaço bem amplo, né? Eu gosto bastante daqui, assim, eu tô bem feliz aqui, gosto do ambiente, acho que é bem amplo. Claro, tem coisas para ser feita, talvez uma sala para pintar, para dar uma reformada, alguma coisa assim, né? Um banheiro para dar uma mudada, mas coisas assim, talvez, né? A gente tenta sempre estar trabalhando junto, né? Claro que tem as dificuldades, tem uma criança às vezes que, né, que não tá acompanhando a outra, né? Então a gente sempre tenta estar trabalhando junto com eles, né? A gente sempre tá conversando e falando, olha, pai, vamos trabalhar junto, né? Tem coisas que tem que melhorar, né? Tipo, eu realmente tem alunos que às vezes, como eu falei, não tá acompanhando a outra em algumas coisas, algumas questões. Então, então eu falo pro pai, né? Até tive uma conversa e falei, olha, pai, a gente precisa acompanhar junto, não adianta a gente fazer aqui e não fazer em casa, vamos trabalhar junto, né, para dar certo. Então, assim, eu acho que isso é bem importante, que nem tu falou, os pais têm que estar trabalhando junto com a gente, né, a gente tem que ser uma equipe, professoras e pais, a gente tem que ser essa equipe, porque os filhos deles estão aqui, né, a gente está dando o nosso melhor para eles, eles também têm que dar a parte deles e o melhor pra gente também, né, ajudando a gente. Para você que está acompanhando o podcast Em Foco da Fundação São Roque, a gente está falando do dia a dia, de segunda a sexta, durante a semana, o que acontece internamente dentro da Fundação, com os seus professores, colaboradores, com as crianças, os apoiadores, e para você, papai e mamãe, ter uma noção de como é a estrutura da Fundação São Roque. Eu vou falar agora com a professora Rose. Tudo bem, professora? Certo. Rose Toretti. Italiano? Italiano. Ô, capiche. Professora, quanto tempo a professora está na Fundação? 10 meses. 10 meses. E vale a pena esses 10 meses? Valeu a pena? Oh, muito bom. Qual é a faixa etária da sua turma? É de 0 a 1, berçário. Berçário. É a melhor fase que tem para se trabalhar, né? Eu gosto. Gosta? Fazer uma pergunta para a professora, que eu já fiz para outras, mas não sei se for sincera comigo. Troca muita fralda? Muito. O dia todo. O dia todo? O dia todo. Mas são crianças que não incomodam, né? Assim, requer bastante demanda, né? Mas eu amo. Assim, é a melhor fase. E nesses 10 meses que a professora está na Fundação, iniciou já com essa turminha ou fez um rodízio antes? Não, eu iniciei com berçário. Iniciou com essa e não quer trocar. Não. Não quer trocar de forma alguma. alguma. Se puder ficar lá eu fico. Se me deixarem, lá eu fico. Sim. E quantas crianças estão no berçário hoje com a professora? Hoje a gente tem 5. 5? Porque é início, né? Uhum. Ano passado a gente já chegou a 15. Daí saiu 2, ficou 13. Né? A gente terminou o ano com 13. Aí, início do ano, porque daí essa turma já vai com 2 e 3, né? Sim. Ano passado. E daí esse ano já iniciou, já temos 5 ou 6, acho. É que umas vêm só meio período, daí uns ficam o período todo. É isso que eu queria perguntar para a prof, que tem um período integral e tem crianças que estão no período matutino e no período vespertino. Isso. No caso da tua turma também. Tem. Parte da manhã, parte da tarde. Isso. Daí tem uma no período matutino e o resto é o dia todo. Mas, tirando a troca de fraldas, é light. É muito gostoso. E é bom. E a gente que adora trabalhar com crianças, é satisfatório, né? E assim, ó, mesmo trocando a fralda, é muito gostoso. É muito gostoso, é muito bom, né? A professora tem filhos? Tem. E tem algum deles que é inscrito aqui na Fundação? Não, os meus já são Adultos? trabalham, Já estão pro mundo. Já. Então tá bom. Qual é a maior vantagem de se trabalhar na Fundação e qual a maior vantagem para um pai, para uma mãe que está vendo a gente inscrever o seu filho na Fundação São Roque? A maior vantagem de trabalhar na Fundação, eu acho assim, ó, a gente tem a melhor parte, que é ficar com as crianças. Uhum. Né? Eu acho assim, porque eu sempre falo com as meninas lá, assim, ó, a gente tem a melhor parte da família, vamos dizer assim. A gente fica o dia inteiro com as crianças, curtindo as crianças, é muito gostoso. E pro pai e a mãe saber que os filhos estão bem cuidados na Fundação, porque a gente entrega todo o amor e carinho, né?
Não é só a parte ali de ficar cuidando, de ensinando, não. A gente tem a parte do carinho, do amor, que a gente fica o dia todo com eles. É a melhor parte. Eu acho que o pai e a mãe sentir isso também é muito gostoso. Eu fiz uma entrevista uma vez com uma professora e ela disse que os alunos se tornam os filhos postiços delas. E isso é verdade, professora? Ano passado, quando eu entreguei os alunos, assim, ó, foi vergonhoso, mas eu chorei. Mas chorar faz bem. Eu chorei. Quando é sincero... Esse ano vai ser a mesma coisa. Eu vou chorar quando eu entregar no final do ano para os pais e volto, porque querendo ou não é um pedaço da gente. A gente se afeiçoa, né? Sim. E se apega muito, né? Muito. Eu, principalmente eu sou muito de se apegar neles, sabe? Professora Rose, vamos tocar naquele lado, que é o lado da segurança. Que a Fundação São Roque, para mim, é uma das instituições mais seguras de Blumenau. Para o papai e para a mamãe que ainda tem receio de entregar o seu filho para uma professora Rose, para a Fundação São Roque, explica para eles que eles não precisam ter receio, que realmente aqui o filho deles ou a filha vai estar bem seguro. Realmente é bem seguro. É uma das assim, que eu vejo também, uma das creches mais seguras. Principalmente depois de tudo que aconteceu ali no passado, né? Depois aquilo lá se foi tudo muito, aqui é tudo muito seguro. Imagina, olha quantas etapas que tem até você chegar aqui dentro, né? Aquela porta dali do portão azul. Assim, os pais é muito seguro, eles podem ficar muito tranquilos, porque é total segurança. Convido o papai e a mamãe que ainda não tem filho cadastrado na Fundação São Roque, que quer conhecer a Fundação e que pode cadastrar o seu filho sem dor na consciência. Papai e mamãe, se vocês pensam em um dia ter um filho, vocês podem ficar tranquilos, podem me visitar sem compromisso. Depois que vocês vão visitar, vocês vão querer ter filho e colocar eles aqui pra gente cuidar, com certeza. Que vão ser muito bem cuidados. Então vale a pena. Vale a pena. Valeu, obrigado. Esse é o podcast Em Foco São Roque, que você acompanha durante a semana o desempenho dos colaboradores, das crianças, de quem faz parte do dia a dia da Fundação São Roque. Eu vou conversar agora com a professora Dani. Daniela Cristina Reiter Mais. Mais conhecida como Prof. Dani. Isso mesmo. Prof. Dani, quanto tempo a Prof. está na Fundação São Roque? Como funcionária ou como mãe e gestora? Tudo junto e misturado. Tudo junto misturado há 10 anos. Tu tem uma história muito profunda com a Fundação. Antes de ser Fundação, tu passou por todo aquele ciclo, desde o comecinho e até agora. Que bom que veio essa fase de agora, né? Dani, eu nem vou perguntar para ti os prós de agora, porque tá visível. Estrutura, muito. Salas climatizadas, alimentação e tudo. Mas eu vou tocar um pouquinho naquele assunto chato lá de trás, porque a gente precisa tocar. Difícil trabalhar naquela época? Então, naquela época que eu era apenas mãe, que fazia parte da gestão, a gente via que as professoras reclamavam demais, muito, né? Assim, né? Referente a tudo, a salário naquela época, quando eu comecei, alimentação, as crianças, geralmente, dependendo da sala, tinha que trazer alimentação, tinha que trazer, tinha que trazer bolacha, tinha que trazer o leite. Tinha vez que a gente tinha que pedir papel higiênico para os pais de doação, comida a gente ganhava muito, a gente tinha que pedir, que a gente não tinha dinheiro para comprar na época. E o salário das meninas também, né? Que geralmente atrasava, que não tinha de onde tirar. Então, de lá para cá mudou muita coisa. Porque você vê a criança chorando, você fica de mau humor, porque você tem conta para pagar, aí te prometem uma coisa, chega no final não cumpre, mas mesmo assim você tem que zelar pela criança, porque a criança não tem culpa. Isso mesmo, a gente tem que... Eles estão em primeiro lugar, né? Eles são nossos filhos, segundo filho, né? Eu sempre digo assim, eu sou a segunda mãe deles, que eles passam mais com a gente do que em casa com os pais, geralmente, né? Eles ficam de manhã, tem os que vão embora mais cedo, mas tem aqueles que vão no final do dia. Então, a maioria da parte é com a gente. A gente zela por eles, né? Então, a gente sentia o que faltava para eles. A gente literalmente na pele, né? A gente também não pode, a gente não recebia, na época, vamos supor, não recebia, mas não podia debater em cima deles, sabe? Tipo assim, eles não tinham culpa. Não tem culpa nenhuma, então nós tínhamos que zelar igual. Tendo ou não tendo, nós tínhamos que fazer elas tinham que cumprir a carga delas, né? A carga e o cuidado é o mesmo, não podia, porque não tem, então não vou deixar de cuidar. Não tem, né? O pai daquela mãe? Sim, e me colocava no lugar, né? Sim.
A gente tem que se pôr no lugar. Sim, eu era mãe e só mãe da criança e fazia parte da gestão. Então eu me colocava no lugar de outras mães, pensava, meu Deus. E também no lado das professoras, no caso. Sim. Que ficava sem receber, o que acontecia? Todo mundo quer chegar no começo do mês para receber o salário, né? Eu toquei nesse assunto, Dani, para que a gente nunca esqueça. O pai e a mãe que estão pegando essa boa fase, essa ótima fase, Maravilhosa, né? maravilhosa, sala climatizada, ampliação da Fundação São Roque, gestores não são aqueles, efetivamente, que têm uma visão, acima de tudo, voltada principalmente para a criança, entender, saber administrar, tendo um bom convívio com os colaboradores, com os professores, com a parte pedagoga da Fundação. A gente toca na tecla para quê? A pessoa que passou essa dificuldade do pai e a mãe, teve a mão para cima e agradeço, que hoje está na ótima fase. Isso. E também, o intuito de tocar no assunto, o intuito do podcast, é que aquela pessoa que não colabora com a Fundação, olhe com outros olhos agora. Comece outra visão. O pai e a mãe têm uma outra visão do professor, uma outra visão da Fundação, porque aqui a gente está mostrando o dia a dia realmente do que é a Fundação e como é o trato com o filho e a filha dela que estão aqui dentro. Sim, agora tá bem melhor, nossa, não tem nem o que falar, né? Então, o zelo, não tem, os pais estão colaborando bastante, a gente tá ganhando bastante doação também, então tá tudo bem melhor, quem pegou naquela época para agora é 100%, né? Então, quem não viveu não sabe o que a gente passou lá atrás, então não sabe o que era, não pode repetir comida, sabe? Na janta ou no almoço, não pode repetir 2, 3 vezes, pode repetir uma vez, mas não pode repetir 2, mas as crianças estavam com fome, e aí? Agora não, né? Agora é tudo bem melhor. Meu Deus, não tenho o que falar. Não tenho o que falar, sabe? As contas tudo paga em dia, falando da parte de gestora também, né? Sim. As contas pagam em dia, as professoras tudo bem pagas, sabe? Então, tudo. Não tem a climatização, o ambiente foi mudado, meu Deus, não tem como reparar. Como era antes, como é agora, né? Aí sala dentro, fora também. Não tem comparação, meu Deus. Eu estava falando com o presidente Carlos, tem projetos aí para ampliar. Sim. Coisa boa, ótimo. A procura é grande, né? A procura é grande e tem que dar uma estrutura melhor também. Sim. Pela quantidade de crianças que vão estar aqui dentro da Fundação. Professora Dani, qual é a faixa etária da turma? A minha é 1 e 2 anos. Perdeu a fase para se trabalhar? Então, a minha experiência que eu tive faz 2 anos que eu tô aqui como professora, é a única turma que eu peguei. Então, eu era professora auxiliar de outras turmas, já tive experiência, um dia fica aqui, né? Um dia fica na outra turma. Teve um rodízio? Teve um rodízio, mas a fixa foi a turma de 1 e 2. Então, não posso dizer que a outra turma vai ser melhor ou não. Então, a minha tá sendo boa, ainda bem. Amo todos. A maior dificuldade é por fralda? Não é. Não, são outras. Quais são? Na fase deles é tudo, né? O olho piscou, a criança ou mordeu, ou bate, ou empurra o amigo, ou belisca. Então é sempre os olhos, então a gente tem 2, então a gente tem que ter 4, 5, né? Porque quando tá olhando para um, já tá acontecendo o outro. Então sempre o olhar é amplo, na sala tem que ser ampla, não pode focar só, tô aqui, um fica aqui, outros estão brincando. Mas tu não troca tua turma? Agora não. De jeito nenhum. Não. Amo todos. Isso é a parte boa. Dani, eu sempre faço essa pergunta. Vamos chamar de chato, mas não adianta a gente vai bater nessa tecla, porque eu acho não, tenho certeza que é muito importante. Os prós e os contras. Estou falando de você, Dani, professora, dentro da instituição, com a tua turma. Contra? Não tenho. Não quer dizer assim que é ruim, não é, sabe? Só agradecer e parece que são meus filhos, eu cuido deles como meus filhos. Então eu vejo assim, do jeito que eu quero que meus filhos sejam bem cuidados, eu cuido dos outros também. E eu sou dessa parte, né? Sabe por que dessa pergunta? É pro pai e pra mãe, quando estiver vendo o podcast, ver o tamanho da empatia que vocês têm com as crianças. É gratificante, sabe? O amor, assim, a gente quase chora junto quando um tá chorando, coitado, a gente quase chora junto, né? A adaptação sempre tem, uma semana de choro, a gente quase não... É colo, é carinho, a gente dá o que pode, sabe? Eu dou o meu máximo por eles e zelo por eles. Então, eu vou perguntar
Dani, eu vou perguntar para ti, porque são 10 anos. Conhecendo a fundação, sim. São 10 anos de fundação. Então, você estava aqui no dia que aconteceu aquela monstruosidade na creche Bom Pastor. Sim. Eu trabalhava no veículo de comunicação, eu cobri desde o começo até o final. E é difícil até de falar. Eu não tenho filhos, mas tenho 2 sobrinhos, a gente se conhece, sim. sabe essa história aí. Como é que foi pra ti? Tu estava aqui naquele dia? Estava aqui dentro ou tu estava fora? Não. Quando chegou a notícia pra ti? Como é que foi a notícia pra ti? Nesse dia eu trabalhava ainda no outro local e esse dia eu estava de atestado com a minha pequena em casa. E o Joaquim, o mais velho, estava na escola. Daí, tudo bem, amanheceu, eu levei para a escola, a gente voltou para casa, tudo certo. Era umas 9 e pouco, meu cunhado só falou assim: Dani, tu já pegou o Joaquim na escola? Eu falei, não, por quê? Ele assim, aconteceu um atentado em Blumenau. Assim, como assim? Daí eu liguei celular, liguei TV, liguei rádio, tudo para começar. E aí onde começou a história toda. Sim. E eu não podia sair correndo porque eu não tinha carro e eu estava doente em casa. Não podia pegar Uber porque eu estava com a menina também. E meu filho na escola, eu lá na Água Verde, o menino aqui na Itapava Norte. Sabia, até ali, ninguém sabia. Onde que foi? Onde foi? Não. Foi numa festa, era no colégio? Ninguém sabia. Daí eu fiquei já, meu Deus, minha mãe só me dizia assim, vai buscar o menino na creche, vai buscar na escola que estão... O cara matou alguns e não sabe onde que é e a gente não sabe onde que é. Daí eu falei, meu Deus, gente, não tem nem o que fazer. Eu falei, como é que eu vou fazer? Daí meu pai disse, busca rápido, manda alguém buscar. Eu falei, gente, não tem como, não tem nem como sair de casa. Tive que ligar na antiga empresa, pedi para as meninas também tinham criança na escola, falaram assim, Dani, deixa que a gente pega para ver o que está acontecendo. Era só uma correria, que elas que foram buscar, não sabia se estava tudo bem, se não estava, porque daí elas não tinham levado nem celular, porque do jeito que iam, descobriram, já saíram correndo para buscar. Sim. E a notícia foi correndo e era só o pai, minha amiga ligando e dizendo assim, vai buscar o Joaquim, daí até onde que a gente foi saber que era na Pastor, na pé de casa. Falei, gente do céu, minhas amigas tem as crianças lá, e agora? Aí eu falei, gente, busca o Joaquim, daí até que me ligaram pra dizer assim, o Joaquim tá na antiga empresa, né? Tá aqui com a gente, fica sossegada, outra hora tu vem buscar quando der, deixa abafar o caso e depois vem buscar. E uma loucura, parecia uma cena de filme de guerra, gente. Era só a gente na frente da escola, não tinha estacionamento, parava na rua, abria carro, as mulheradas deixavam o carro aberto e eu correndo buscar na creche, parecia acabando o mundo. Ô, Dani, e é triste, tá? É triste, eu sei como é que é. Eu tô fazendo essa pergunta pra ti falar do tamanho da segurança que tem a Fundação São Roque. Muita mesmo. Assim, desde lá da frente, quando entra, né? Então entrou 2 portão, 3, 4 portão pra gente chegar dentro da sala, então a segurança é grande, não tem como barrar. Tem algum estranho, que nem eu já conheço a maioria dos pais, então eu já mais tempo a gente conhece mais o rostinho de cada pai ou cada pessoa que vem buscar. Tu vê que é meio estranho, finge, né? Câmeras. A quantidade que tem é enorme, sabe? Já começa lá de cima da rua, da calçada, então a segurança é excelente. Então, pro pai, a maior, a gente tem vai ficar bem seguro. O pai e a mãe que ainda não tem o seu filho cadastrado aqui na Fundação São Roque, que aqui realmente em sobriedade a segurança é fundamental e primordial. Aqui o primeiro lugar que a gente colocou, né, na parte da gestão, que também faz parte, foi o zelo das crianças, na segurança das crianças. Então, antes os pais vinham até na sala, agora não pode mais, eles ficam até lá na frente, deixam as professoras. As câmeras, tem tudo câmera em qualquer lugar, só não pode ter na sala, nos toaletes, né, no refeitório. E as professoras são maravilhosas, não tem o que reclamar, né, são bem cuidados, então não tem o que falar. E a segurança é 10, né. Esse é o podcast Em Foco da Fundação São Roque. E a gente está batendo um papo legal com todas as professoras da Fundação. E agora eu vou bater um papo legal com a professora Camila Santos. Professora, quanto tempo a professora está lecionando na Fundação? Agora em maio vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Pegou a fase boa da Fundação. Isso. Alegria no rosto, sorriso. Qual é a sua turma? A minha turminha é de 5, 6 anos. 5, 6 anos. Isso. Professora, nesse tempo todo que está aqui na Fundação, deve gostar muito do que faz. Sim, com certeza. Porque trabalhar com criança tem que gostar. Tem que ter amor
e paixão pela profissão. Porque a criança, a cada minuto, ela muda o temperamento dela. Então a pessoa tem que ter uma empatia muito grande. Isso. Qual a maior dificuldade de se trabalhar com crianças nessa faixa etária que tu tem e a melhor? Eu acho que assim, o pior de tudo assim é a parte da tecnologia, né? A parte da tecnologia, a criança ela não tem mais tanto lúdico, brincar de esconde-esconde, sabe, eu conversar com os colegas. Então assim, eu sinto que quando, por exemplo, tu dá uma massinha, né, para eles já ficam mais ociosos, eles já querem correr ou fazer outra coisa. E eu vejo que muito disso, né, quando a gente tem conversa com os próprios pais, é muita tecnologia ou algo desse sentido. Então eu acho que o mais difícil hoje em dia está sendo essa guerra com a tecnologia, e o que motiva, assim, o que deixa a gente feliz é a questão, né, de um abraço, de um carinho deles o tempo inteiro, vem um, vem outro abraçando, prof, eu te amo, isso é muito gratificante. Então tem ali os dias que não são bons, mas um abraço, um beijo, eu acho que resolve tudo, com certeza. E é sincero, assim, deles, né? É bom trabalhar com crianças que são sinceras. Isso, é sincero. São sinceras. É verdade. O adulto não é, mas a criança Isso, Professor, eu vou pegar esse teu gancho da tecnologia e, na verdade, tu se antecipou. Eu ia fazer essa pergunta. Tá. Eu vou te responder de uma forma, assim, bem prática. É difícil quem não tem. Ao contrário, é quem não tem, porque assim que eu converso assim com os pais, um pouco de troca que eu tenho, todos têm. É muito difícil quem não tem. Eles não entram com o celular. Não pode. Podem entrar. Parabéns ao governo do estado por essa resolução. Isso, o claro. governo federal também. Muito bom. Eles sentem essa dificuldade quando você está passando alguma parte lúdica para eles assimilar, ou eles querem estar junto do celular, assim, no lado? Alguma criança chegou a pedir para ti ou não? Não. Celular, assim, nunca. A gente tem aquelas... Tem uma resistência? Não. Ou por ser crianças, eles vão num bar? Isso mesmo. Por exemplo, assim, se tem um ali, vai me pedir o celular, por exemplo. Nunca aconteceu. Mas eles vão tudo na onda. Prof, eu também quero. Ou, tem um que tá brincando de... 10 brincando de massinha. Só um pedindo o celular, daqui a pouco aquele um vai se juntar à massinha. Isso, então, eles são... Isso, essa parte ali, essa idade de 5 anos, 6... eles são muito de ir com os outros, o que os outros estão fazendo, vão no embalo. Então, assim, eu não tenho tanta essa dificuldade. Tem aqueles que têm ali um pouquinho mais de dificuldade no corte, na cola, na dosagem, mas que a gente vai ajustando, mas não que deixam de fazer porque eu quero meu celular. Não, isso nunca, assim. Mas eles são bem participativos também. Quantos são na sua turma? Na minha turma, 14. 14. Desses 14, mais menino ou mais menina? É misturado. Mais fácil lidar com o menino ou com a menina? Com a menina. A menina é com a mais menina. fácil. Com a menina. O menino sempre é mais imperativo. Isso, o menino ele corre mais, ele brinca mais de lutinha, sabe? É mais aquela agitação, assim. Mas é bom das duas formas, tanto os meninos quanto as meninas. Mas os meninos mais agitados, com certeza. E na nossa época, o professor era uma extensão de casa. Quando a mãe não dava educação, o professor, no colégio, dava aquele puxãozinho de orelha, você tem que fazer dessa forma, dava educação também, além de pegar e ensinar as matérias básicas que tem. Hoje continua assim? Olha, muito professor tem que dar aquela educação que o pai às vezes não dá em casa? Na verdade, assim, aqui o meu papel ele é ensinar, né? Mas tem aquela hora que tu tem que, tá vendo o que você fez? É errado. Então você baixa, né, na altura da criança ali, você fala o que você acabou de fazer, tá errado, não pode, você entende? Sim, então vamos lá, vamos pedir desculpa e depois eu relato isso pro pai, na agenda, ou quando o pai vem buscar, eu levo numa salinha que a gente tem de reuniões, a gente conversa, mas eu tento não entrar ao máximo na parte da educação em si, porque eu acho que o meu aqui é ensinar, claro, tem horas que a gente faz a dosagem ali e depois eu relato pros pais, mas não tem muito isso. É porque assim, às vezes a criança, ela tem uma liberdade em casa que ela também quer ter aqui, mas aqui tem uma certa norma. Às vezes você precisa dar aquele pegadinha, né? Dizer, aqui não é assim, dá uma coisa devagar. E às vezes não, porque eu digo puxão de orelha, não é você puxar a orelha da criança. Não. Isso é uma forma de pegar e chamar a atenção dela. Sim, mas não, aqui eles são mais tranquilos, assim, se precisa, né? Eu relato com os pais, a gente conversa assim e a gente resolve, tá? Mas não tem assim, não é o tempo inteiro que eu faço isso. Tem um e outro, mas não é sempre, não é direto, sabe?
Eu acho que as crianças ali, pelo menos a minha turma, assim, são bem tranquilas. Assim. Desde o início, assim, do ano, eu já coloco um bilhetinho na agenda para os pais, me apresentando, pedindo a ajuda deles sozinho. Eu não consigo, né? Então não adianta eu pegar aqui, né, desde a coordenação motora fina com eles, tudo, a pegada do lápis em si, né? Muitos pegam de uma forma diferente. Então, assim, e os pais não praticarem isso em casa. Então, talvez eu não vou ter um resultado tão eficaz quanto com a ajuda deles, né? Então sempre eu viso já, eu tenho a visão já da escola ano que vem. Então tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Mas os pais também precisam, né? Então toda sexta-feira vai tarefa também para fazer, justamente para os pais também fazerem essa prática em casa com eles, né? Eu acompanho muito vocês que eu faço as edições. Uhum. Então eu vejo o tanto de atividades que tem de segunda a sexta-feira, no decorrer da semana. Todo dia. Não é pouco. Eu sei que o material chega para mim, é muita coisa. Isso. Entendeu? Isso eu acho fantástico, isso eu acho legal. Uhum. E também esse acompanhamento dos pais, Uhum. que vocês estão passando isso no grupo dos pais, com o podcast também fica legal, fica mais amplo. Isso. As pessoas que não têm um filho aqui na Fundação, a ver o quão importante é o zelo de vocês com as crianças. Isso mesmo. É isso que a Fundação ela quer, né? Mostrar ali para os pais, né? Que sim, a gente faz as atividades, a gente segue o planejamento, né? E é uma forma de os pais acompanharem também, né? Então, através das postagens ali do Instagram. Né? Eu tenho até um exemplo, assim, né? De pais que relatam, nossa, prof, fazendo a tarefinha em casa, tudo, eu vejo o quão é difícil. Imagina para vocês aqui no dia a dia, todo dia, de segunda a sexta, fazendo tarefa, desenvolvendo a coordenação motora, né? Tudo. Então, assim, eu vejo o quanto, vocês aqui têm um trabalho realmente muito especial. Porque só de fazer essa tarefinha, às vezes, deu trabalho, ou isso. Então, eles relatam pra gente. Então, isso é bom. E por isso que é importante o acompanhamento dos pais, né? Seja uma tarefinha qualquer, né? O mais simples que seja, só recortar, só colar. Mas façam, acompanhem, né? Que é importante tanto para a própria criança, né? Para o filho, quanto aqui para a escolinha. Alguém quando vê esse podcast vai dizer, meu, que cara chato, sempre fazendo a mesma pergunta. Eu sempre vou fazer a mesma pergunta quando eu terminar uma entrevista com uma das professoras ou colaboradores da Fundação. Uhum. Porque vocês sabem o dia a dia. Vocês convivem mais com a criança do que os próprios pais. Uhum. Quais os prós e os contras? A favor, eu acho assim, eu vou falar da minha turma, tá? Sim. Que é É o teu dia a dia. Tá, porque é o 5-6B, o meu, né? Eu tenho muito apoio dos pais, então já teve, desde agora do início do ano, já teve reuniões, os pais foram super positivos, logo depois da reunião a gente já viu o resultado, né, nas crianças, assim, né, do que a gente conversou. Então, assim, eu tenho os pais, assim, bem a favor, né, ainda bem a gente tem um bom relacionamento. E contra, eu acho que, não sei, assim, porque eu poderia até dizer na parte de tarefa que todos fazem também, todas as tarefas voltam feitas. Eu acho que contra, não sei, talvez seria se eu tivesse alguma resistência de algum pai, de alguma, mas não Mas essa tenho, pergunta assim. É muito importante, esse teu depoimento é muito importante. Uhum. Porque às vezes é o seguinte, não é o pai que não tem tempo, às vezes ele tem tanto problema que ele não está com muita vontade, mas ele precisa ter esse acompanhamento da criança. Isso é importante. 5 minutinhos, filho, o que a prof deu hoje para você? Isso. Mostra para o pai, que o pai recebeu no celular, a gente pode até saber disso. Isso é muito importante. O diálogo, né? Para o desempenho da criança aqui dentro do time. E Isso também mesmo. com as tarefas, com o desenvolver lúdico dela. Isso mesmo. Obrigada, tá? Não, tranquilo. Bom dia, professora Bruna, tudo bem? Bom dia, tudo. Quanto tempo você está na Fundação? Eu estou na Fundação São Roque mais ou menos 1 ano e 7 meses. Eu vim por uma indicação, né, mandei um currículo e acabei sendo chamada. Estava bem no início da minha faculdade. Comecei minha faculdade por conta da minha filha também, né, que antes eu não trabalhava com criança, minha primeira experiência aqui na Fundação. Fui muito bem acolhida. Comecei como auxiliar, em menos de um mês já estava trabalhando como prof regente da turma do 5 e 6 e estamos aqui agora no contraturno. Bruna, como é que funciona o contraturno? O pai, para a mãe que está nos vendo agora pelo podcast Em Foco da Fundação, o contraturno é o que dentro da Fundação? O contraturno a gente tenta trazer atividades lúdicas para as crianças, até porque eles têm a rotina de ir para a escola, né, de estar sempre
com aquela responsabilidade da escola. E daí aqui eu acredito, pelo menos pela minha parte, que é algo tipo mais livre, que eles se sintam mais tipo acolhidos e se sintam à vontade, assim, sabe? Que nem no planejamento eu tenho que trazer mais algo relacionado tipo a desenhos. Tô trazendo muito sobre artistas que às vezes eles não conhecem, né? Hoje em dia a mente deles, eu acredito que está muito fechada, né? De conhecer várias áreas. E daí eu tento trazer algo mais lúdico, mais brincadeiras. E qual é a faixa etária das crianças? Da minha turma é de 9 a 14 anos. E de 9 a 14 anos, é complicado trabalhar com essa faixa etária? É complicado. A gente tem muito relato de tudo, assim, sabe? Se tem algum problema de família, eles falam pra gente. Se tem algum problema na escola, eles falam com a gente. Então, assim, às vezes eles têm uma confiança muito grande na gente como prof e às vezes não tem tanto com os pais, sabe? Daí, pra mim, eu acho que é uma responsabilidade imensa, assim. Tipo, eu acho que da hora uma criança olhar pra mim e sentir a confiança de repassar, tipo, alguns assuntos que eles não têm liberdade com os pais, sabe? É que a professora se torna uma amiga deles, Sim. Tanto do menino quanto da menina. Porque às vezes, ou a maioria das vezes, eles estão mais tempo contigo do que com os pais, do que com o pai e com a mãe. É bem isso, é uma responsabilidade gigante. Não sei se a parte de ser amiga é boa ou se é ruim, sabe? Porque às vezes a gente precisa se comprometer. Porque, por exemplo, a criança vai vir me relatar algum assunto que ela tá ali, né, confiando 100% em mim. Só que às vezes é algo que eu não posso guardar pra mim, eu vou ter que repassar pra família, sabe? Porque querendo ou não... Para a família, para a coordenadoria. Isso, primeiramente para a coordenação, né, claro. Aí, em seguida, a gente tem que repassar alguns assuntos para a família. Mas, Bruna, vou pegar esse gancho teu, que eu acho muito importante, as pessoas que estão vendo também acham muito importante. Tu falou que às vezes é meio complicado, porque dependendo do assunto, a gente age mais com o coração, com a emoção, do que com a razão. Sim. E é difícil você pegar e separar essas duas coisas, ou essas três coisas, quando o assunto é muito grave com a criança. Muito difícil porque, como eu te falei, às vezes eu fico com receio da criança perder aquela confiança que ela sente em mim, sabe? Mas eu sempre falo para todas as minhas crianças que, além de professor amiga, mas acima de tudo tem uma responsabilidade sobre eles e qualquer coisa que eu veja que é muito grave, muito além, eu realmente preciso repassar para os pais, sabe? Então eu sou muito ciente disso. Então tudo que eles vêm me contar, eles sabem que dependendo do que eles vêm me contar, eu vou ter que conversar com a família, né? Mas é bem tranquilo. E por ser uma faixa etária dos 9 ou 14, já começa a ter um pouquinho mais de sedimento, ter mais noção das coisas. Sim. Às vezes a gente precisa dar aquele puxãozinho de orelha. Sim, sempre. Mas a linha de bagunça, quem é mais bagunceiro? Na minha época eram os meninos, mas hoje continua sendo os meninos mais bagunceiros ou as meninas estão ali? Olha, não tem mais essa divisão não, tá bem pareado assim, sabe? Mas eu ainda vejo as meninas muito caprichosas, assim, sabe, em relação aqui a parte do contraturno. É que muitas crianças vêm pra fundação, talvez, não sei, estou deduzindo, né? Pode ser por orientação dos pais, que eles acham que eles estão aqui para passar o tempo porque não tem com quem ficar, sabe? E a gente tem aquele trabalho de fazer um planejamento, tudo bem bonitinho, sabe? E às vezes é difícil fazer um planejamento, trazer atividades legais que eles se envolvam ali, né? E daí muitas vezes, tipo, as nossas atividades que a gente entrega para eles acaba passando, tipo, em branco. Porque eles fazem com uma vontade, não são todos, né? Mas grande parte. Entrega tudo de qualquer jeito, por mais eles sabendo que no finalzinho do ano a gente vai mandar todas as atividades para casa, a gente não tem aquela entrega que a gente espera. E não é de uma criança que talvez seja leiga em determinado assunto, que a gente sabe que ela tem potencial para entregar uma atividade da hora, sabe? Então eles fazem às vezes tudo de qualquer jeito, na pressa, de querer brincar, de querer bagunçar, de correr pela sala, enfim. Mas agora eu vou pegar o teu gancho, que eu achei a tua fala muito interessante. Sim. De repente essa liberdade que eles não têm em casa, eles trazem para cá, mas aí exagera um pouquinho demais, esquece do ensino de lado e querem só aquela parte de brincar, da alegria, de estar junto com os outros meninos, as outras meninas, os amiguinhos deles aqui da fundação. É isso mesmo. Eles acabam perdendo, eu vou te falar o respeito, mas mesmo assim eles ainda têm respeito, mas eles acabam querendo passar por cima das regras que a gente tem aqui, sabe? Talvez às vezes não tenha aquele reforço em casa, vai lá pra Fundação São Roque, mas lá também tem atividade, você também precisa se esforçar, até porque os pais sabem que eles fazem atividades, que eles mandam material escolar, tudo bem bonitinho, e talvez falta aquele incentivo em casa, de casa vem pra cá, porque eu sei que daqui da fundação vai pra casa. Falta incentivo, isso mesmo.
Porque eu acredito que os pais, em questão da escola, os pais são bem rígidos, assim, né? Até porque é isso que vai fazer futuramente eles terem uma profissão e tudo mais. Mas aqui também, sabe? O que talvez eles não aprendem na escola, eles aprendem aqui também. A lidar com um amigo, a lidar com um colega de outra turma, a fazer alguma atividade de algum artista que eles não conhecem. Então, de alguma forma, que eles também estão aprendendo. Eu vou fazer uma pergunta para ti que eu fiz para coordenadora pedagógica, Bruna. Sim. Essa história de antigamente que o professor só ensina matemática, inglês, subtrair, somar, virou balela. Porque a partir do momento que em casa não se dá educação, o professor na fundação, no colégio, na escola, na creche, dá essa educação que falta de repente que os pais não dão. Sim. E daí eles ficam, né? Pô, vou atender a minha professora ou meu pai e minha mãe, sabe? Daí a gente sempre tá naquele embate. Por exemplo, essa semana aconteceu uma situação, eu sento todo mundo aqui. Sabe aquele sermão de pai e mãe? Sim. Que eu recebia antigamente, que daí eu não escutava, sabe? Eu falo pra eles, eu falo que a vida não tá fácil, que eles têm que ter uma responsabilidade. Uma atividade que eles fazem aqui não leva uma hora. Eles têm o restante do dia pra brincar, sabe? Então naquele momento eles têm que parar e prestar atenção no que tem que ser feito. E realmente, a gente além de professor é pai e mãe. É pai e mãe? É pai e mãe. E aí a obrigação fica dobrada? Fica. Fica dobrada? Fica tudo muito sobrecarregado, sabe? Às vezes a gente tem que vir só pra fazer aquele trabalho, mas acaba por uma história que a gente escuta da criança, por algum comportamento diferente que a gente nota na criança, a gente já leva muito além. Professora Bruna, 2 anos de fundação. Chegou a pegar aquela época da ONG? Ah, não. Não pegou a época da ONG São peguei. Roque? Não, peguei na fase boa. Pegou na fase boa. Nesses 2 anos de fundação, os prós e os contras? Então, o pró que eu tô fazendo, tipo, o meu papel com as crianças, sabe? Eu consigo entregar o que eu tenho de ensino do meu pai, assim, sabe? Digo meu pai porque ele era o cara que, né, vivia enfiando coisa na minha cabeça. E eu acredito... Que bom, né? Demorou um pouquinho pra eu poder, né, ir pra linha de raciocínio dele, mas hoje em dia eu enxergo, até porque eu também tenho minha filha, né? Então eu acredito que eu consigo passar pras crianças tudo que eu preciso, e eu sei, eu vejo e eu sinto tanto deles quanto dos pais que eu sirvo tipo de inspiração pra eles, sabe? E isso tipo, me deixa muito feliz. Agora o contra... Em relação tipo, às crianças, eu acho que devia ter mais estímulo dos pais, sabe? Mais incentivo para eles virem, fazer ali o que tem que ser feito. Não digo, tipo, a educação 100% ali, né? Porque os pais também têm a visão deles de educar do jeito que eles acham que tem que ser, mas, tipo, o básico, assim, sabe? O respeito, a empatia com o outro. O mínimo que a gente precisa para poder conseguir conviver em grupo, assim, sabe? É isso que hoje eu vejo que tá muito difícil, assim, tipo, não talvez só aqui na fundação, mas talvez em outra instituição, numa escola, isso é bem complicado.